Hoje é terça, 18 de abril, entra no ar neste momento mais um giro de notícias. Ontem cedo, o Botafogo deu uma pancadinha no jornalista Arnaldo Ribeiro. E à noite foi na ESPN devido a um comentário infeliz do jornalista Paulo Andrade, narrador e apresentador do programa Linha de Passes. Além disso, Canu é outro jogador que o Botafogo emprestou nesse campeonato brasileiro, que caso a equipe atual queira que ele atue, terá que pagar uma multa. Vamos falar sobre tudo isso dentro desse nosso giro de notícias. Roda a vinheta, que daqui a pouco eu tô de volta. Botafogo e Bahia acontecerá na próxima segunda-feira. Lembrando, o Botafogo joga depois de amanhã contra a equipe do César Valerro no estádio Newton Santos. Mais de 10 mil ingressos já foram comercializados. E na outra segunda, jogo lá em Salvador, o Glorioso enfrentará a equipe do Bahia. O time do Bahia tem dificuldades no setor defensivo e perderá uma das suas principais peças, que é o nosso zagueiro Canu. Nosso porque ele é jogador do Botafogo, está emprestado ao Bahia até o final dessa temporada e devido a isso, o tricolor baiano, caso queira utilizar o zagueiro, terá que pagar a quantia de R$1 milhão. É o valor padrão que o Botafogo tem colocado em relação aos empréstimos. Agora, meus amigos, é isso. Querem utilizar um jogador do Botafogo, tem que pagar R$1 milhão pelo menos. O Bahia meio que já deixou claro que não vai pagar essa quantia e o Canu será desfalque contra o Botafogo. Postei isso ontem à tarde no meu Instagram, se você não me segue, siga lá, é o canal do TF. E muitos torcedores falaram, não, tem que jogar, o Canu tem que jogar, o Canu tem que jogar. Eu acompanhei a partida contra o Voltaço em loco, né? Fiz questão de ir nesse jogo da Copa do Brasil para entender como que o Bahia está em campo. E o sistema defensivo da equipe do técnico Renato Paiva, e ele tem muitos desfalques, né? O Bahia, nesse momento, ele tem 6 zagueiros no elenco. Gabriel Xavier, Vitor Hugo, David Duarte, o Canu, que não pode jogar, né? Caso o Bahia queira colocá-lo em campo, precisará pagar R$1 milhão, Marcos Vitor e o Raul Gustavo, esses dois jogadores com lesões no joelho. E o treinador, né, ele tem ali um jogador que chegou recentemente, que é o Vitor Hugo, zagueiro de 31 anos, experiente, que é uma das opções que o técnico poderá colocar. O Bahia joga com 3 zagueiros, né? Ele coloca o Canu como líbero e tem mais 2 zagueiros pelo lado. Então, o Canu não vai jogar pela equipe do Bahia contra o Botafogo, será um desfalque para a equipe de Salvador e o Botafogo se mostra ali bem forte no mercado em relação a isso. Bahia quer contar com o Canu? Pague R$1 milhão. Se não vai jogar. É simples e eu acho que é uma boa ação do Botafogo no mercado. Deixe seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo em seus grupos WhatsApp e respondam. R$1 milhão, tá certo, Botafogo, em cobrar esse valor para que o Canu não jogue contra a gente? Comentem aqui e compartilhem esse vídeo em seus grupos WhatsApp. Ontem, no final da noite, no tradicional programa Linha de Passes do canal a cabo ESPN, o Paulo Andrade, que é um excelente narrador, eu já tive até o prazer de convidá-lo aqui para o canal para uma live, né, na época da pandemia, participou, narrou inclusive um gol do Botafogo, foi super gente boa aqui comigo e com o torcedor botafoguense que acompanhou. Ontem foi muito mal no programa Linha de Passes. Na abertura, ele foi falar ali, né, das equipes que venceram na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, das equipes cariocas, já que todas conseguiram êxito na estreia do Nacional. Ele disse assim, meio que com ar estranho, né? Vou colocar um ar estranho, que você não pode julgar o que a pessoa está falando, mas um ar estranho. Falou que 3 equipes do Rio conseguiram grandes vitórias, 3 equipes do Rio largaram bem, e citou Fluminense, Flamengo e Vasco da Gama, e não citou o Botafogo. A partir desse momento, as redes sociais, principalmente o Twitter, eles tomaram ali uma ação de, poxa, que isso? É desrespeito com o Botafogo? É desrespeito com a marca? É desrespeito com o clube? E o Alvinegro, ele foi no seu Twitter e deu primeiramente um ei na ESPN, falando o seguinte: Oi ESPN Brasil, sabemos que futebol não é o forte de vocês, mas a gente ajuda a explicar. Quem vence uma partida é quem faz mais gols. Então colocou lá, mostrando para a ESPN e para o programa Linha de Passes, que o Botafogo venceu a
a equipe do São Paulo é mais um time a ter conseguido êxito na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. E o Paulo Andrade foi no seu Twitter depois de ter sido marcado por vários botafoguenses e colocou o seguinte, abro aspas para o Paulo Andrade, vocês estão podendo ver o tweet dele aqui. Eu me expressei mal. A pauta do programa era entre Flamengo, Fluminense e Vasco, quem teve a vitória mais chamativa. Enquanto improvisava a abertura, me lembrei que outro grande clube do Rio também tinha vencido. Nesse meio de caminho, minha colocação não foi bem feita. Eu não vou colocar o áudio aqui por causa de direitos autorais e eu não quero tomar um strike da ESPN. Mas tem lá no Twitter, tem em outras redes sociais o que foi colocado. E nitidamente o Paulo Andrade não quer. E a pauta, e acho que a emenda ficou horrível também, né? Que ele postou. Quem teve a vitória mais chamativa entre Flamengo, Fluminense e Vasco? Pô, então o São Paulo é um time pequeno? Time anão do futebol brasileiro? Porque uma vitória do Flamengo em cima do Coritiba no Maracanã chama mais a atenção do que uma vitória do Botafogo em cima do São Paulo no Newton Santos? Um clássico do futebol brasileiro? Assim, estranho, né? Não sei, muita gente colocou na internet, e vamos para as suposições, por ele ser amigo do Arnaldo Ribeiro, ter trabalhado muitos anos com ele na ESPN, pode ter sentido as dores pela nota que o Botafogo colocou mais cedo, meio que dando uma pancada incorreta no jornalista Arnaldo Ribeiro, mas é aquilo. Botafogo sempre vai ser tratado com um pouco de desdém, principalmente pela imprensa paulista. Quando você vence um time lá de São Paulo, eles sempre vão achar alguma coisa para tentar diminuir a vitória. Isso não acontece de hoje, isso é de sempre, a gente sempre viu isso e nós sempre veremos. Não adianta vocês acharem que em programas paulistas o Botafogo será bem tratado. Não vai. Você pega no SBT, lá no programa daquele Benjamin Bach, você pega na Jovem Pan, você pega em outros programas, ESPN, sempre terá o Botafogo esse tratamento. Por pior que você possa achar, né, por pior, mais que você não goste, quem trata o Botafogo com um pouco mais de atenção são os canais do Sport TV. Porque você tem comentaristas do Rio, pessoas que acompanham o Rio, aqui o Botafogo, pessoas que quando vão criticar o Botafogo com mínimo de embasamento. Mas lá em São Paulo, desculpem, vocês não vão ter esse embasamento. Eles não acompanham de perto, eles não querem saber do Botafogo. Simples assim. Eles não querem saber do Botafogo. E não é só do Botafogo. Aqui no Rio eles só querem saber do Flamengo. O Vasco, eles acompanham mais ou menos, porque tem uma torcida gigante. O Fluminense está acompanhando bem por causa desse momento do Fernando Diniz, né, do futebol do Fluminense ser vistoso e tal. Então eles estão dando uma moralzinha. Mas na realidade, a imprensa paulista, para ter audiência, só pensa no Flamengo. Os outros clubes, eles não pensam. Eles não tratam com carinho. Eles não tratam com respeito. Por isso que eu falo. Continuem acompanhando o meu canal, continuem acompanhando o canal de quem faz um trabalho sobre Botafogo. Pelo menos quem fala de Botafogo sabe o que está falando. Quando a gente critica algo sobre o nosso clube, porque a gente tem um embasamento para criticar, não só eu, quem fala e quem elogia, quem critica, quem faz qualquer coisa. Então valorizem quem faz um trabalho voltado para o Botafogo, valorizem mesmo. Porque se depender da famosa mídia tradicional, o Botafogo nunca vai ser valorizado. Sempre foi assim e sempre será. Numa boa fase nossa, eles talvez falem, vão querer falar bonito. Botafogo bem numa Copa Sul-Americana, chegando numa final, por audiência, eles vão querer colocar o Botafogo lá em cima. Mas lembre-se, quem nos piores momentos estava ali acompanhando o nosso clube. Mas aí, mais uma nota que o Botafogo faz, falando sobre a imprensa e seu tratamento vergonhoso contra ele. Tamo juntos, beijos. Fiquem com Deus, fogo neles, pra cima deles fogão, sempre fogão. Volto ali por volta de 1 hora com o nosso almoço com TF e à noite com o nosso Noite Alvinegra. Valeu e fui, fogo neles, próxima deles fogão, sempre fogão. Valeu!